Graças e paz em nome do Senhor Jesus. Como você está? Aqui estamos juntos novamente para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica, 5/12/2021, reta final para o ano novo. Vamos então para mais uma mensagem. Você está pronto? Está preparado para ficar comigo do começo ao fim? Mas antes, vamos orar. Pai, nós só podemos te agradecer, Senhor, por mais um dia maravilhoso, um dia bonito, Senhor. Muito obrigado pelo dom da vida, Senhor. Muito obrigado porque despertamos. Muito obrigado pelo ar que respiramos, Senhor, pela alimentação, pela roupa, pela casa, pelo teto, pelos amigos, pela igreja, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Quero pedir essa noite também, Senhor, pedir por aqueles que estão, ó Deus, enfermos, aqueles que precisam de cura física, cura na alma, cura no espírito, aqueles que precisam de libertação, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir também pelos meus irmãos e irmãs que seguem em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Ó Deus, dá esse presente de Natal para eles. Em nome de Jesus, que eles possam testemunhar, Senhor, que o Senhor ouviu as nossas orações, Senhor. Abençoa-os em nome de Jesus, papai. Meu Deus, usa as nossas vidas essa noite. Usa, Pai. Usa através e inspirados pelo Espírito Santo, Pai, que é dado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o título da mensagem dessa noite: Cristianismo é para valentes. Cristianismo é para valentes. E eu iniciei essa mensagem, com um título até um tanto desafiador, você concorda comigo? E que é uma afirmação, e é uma afirmação que eu quero colocar alguns porquês. Por que o cristianismo é para valentes? Eu coloquei aqui alguns porquês para nós darmos resposta, mas seriam centenas de milhares os porquês do cristianismo ser para valentes. E veja que aqui a minha afirmação, e eu quero deixar claro que a minha afirmação não segrega ninguém de entregar a sua vida para o cristianismo. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo afirma na sua segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 12, pois você confira aí, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois é quando estou fraco, é que sou forte. Observe que há uma peculiaridade nesse versículo. Ele diz, pois é quando estou. Quando ele diz quando estou, não quer dizer que isso é perpétuo, que isso é eterno. Eu não estou eternamente fraco. Mas ele diz, pois é quando eu estou, é num espaço de tempo. E é aí que eu sou forte. Como característica, como algo intrínseco no apóstolo e deve ser em nós, porque o apóstolo foi exemplo para nós. Ele seguiu os exemplos de Cristo. E ele teve, o apóstolo, a ousadia de dizer, sede meus imitadores. Ele chamou para ele a responsabilidade, dado o testemunho impecável e irretocável que o apóstolo tinha. Ele disse, sede meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Porque ele era um imitador de Cristo. E por isso ele teve essa ousadia. E veja que interessante aqui esse versículo, e eu quero frisar isso. Ele diz, e diz claramente,
pois é quando eu estou. É algo momentâneo, não pode ser perpétuo. A nossa fraqueza, a nossa depressão, a nossa tristeza, a nossa entrega muitas vezes não pode ser eterna. Nós temos que nos levantar e ser o que somos, fortes e valentes. E aí eu já começo a responder do porquê o cristianismo é para valentes. Por que o cristianismo é para valentes? E aqui nós temos já a primeira resposta. Quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes, e somos fortes em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Apenas para nós começarmos com a nossa mensagem, pedindo a Deus que nós sejamos valentes, cristãos valentes essa noite para pregar, e vocês aí do outro lado para ouvir e para aplicar em suas vidas. Hoje na parte da tarde, conversando com minha esposa, falávamos sobre o seguinte: como é difícil, né? Palavras, conselhos tão preciosos serem aplicados de maneira prática na nossa vida. Como é difícil, né? A distância entre a teoria e a prática, conselhos tão bonitos, tão irretocáveis, tão próprios para a situação, mas que nós muitas vezes temos dificuldade tamanha em tornar aquilo realidade. A outra coisa que discutíamos na parte da tarde é a nossa dificuldade de ter bom diálogo, como nós nos comunicamos mal, como nós comunicamos os nossos sentimentos mal. Nós queremos muitas vezes falar A e usamos a frase B, e muitas vezes a pessoa entende a frase C, dada a nossa dificuldade de nos expressar, de explicar bem a realidade daquilo que sentimos. Veja como Deus fala conosco. E aí o primeiro porquê que eu coloquei aqui essa noite, e veja que aqui eu não tive a pretensão de colocar numa ordem tão lógica assim. Eu estava aqui nesse lugar, aqui nesse espaço que eu tenho, orando a Deus e falando: Senhor, fala comigo, porque eu ainda quero pregar hoje. Eu não posso encerrar o meu domingo e não falar com os meus irmãos, pregar aos meus irmãos. Por isso eu fui estruturando a mensagem à medida em que Deus foi falando comigo, eu orando a Ele e Ele falando e respondendo a mim o que eu deveria dizer essa noite. Porque o cristianismo é para valentes. Sabe por quê? E o primeiro porquê que eu elenquei aqui em meio a centenas e milhares de porquês: porque eu tenho que abandonar os prazeres do pecado. Quando você abrir a palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, você verá que nós temos que abandonar o pecado e converter a nossa vida em direção a Deus. Depois você leia, confira Atos 2, 38. Esse é o primeiro porquê. Eu preciso ser valente para abandonar os prazeres do pecado. Os prazeres que trazem o pecado. E aqui nós não podemos minimizar a questão do pecado, porque o pecado traz sim prazeres no momento e traz estrago para a vida, e às vezes a vida inteira. Decisões errôneas, pecados, erro do alvo, decisões que nós tomamos muitas vezes sem arrazoar, cometemos pecado naquele momento, e isso repercute muitas vezes até o último dia da nossa vida. Deus nos perdoa sim, mas as consequências do pecado muitas vezes nos acompanham até o final. Por isso nossas decisões
são algo muito importante. Quando você for tomar uma decisão, ore a Deus, busque confirmação da parte de Deus, arrazoe, seja racional, não seja tão emocional e decida com sabedoria. Tente decidir com o máximo de clareza, porque fazendo isso nós podemos ainda assim errar. Imagine se fizermos motivados apenas pelo impulso, pelo embalo, ou por conselhos ruins. Não, o melhor conselho vem da parte do Senhor, vem do céu, vem da sua palavra. Busque confirmação da parte de Deus. Apenas o primeiro porquê. Porque o cristianismo é para valentes. Porque eu tenho que abandonar os pecados. O prazer decorrente do pecado. O segundo porquê. Porque o cristianismo é para valentes. Porque eu tenho que desenvolver a capacidade diária de perdão. Lembra lá de Mateus 6, capítulo 12? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que pecam contra nós. As ofensas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mateus 6, capítulo 12. Quer ver? Vamos aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 12, rapidamente, para que você não me deixe aí. Fique comigo até o final dessa mensagem, deixe Deus falar ao seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Veja, o porquê o cristianismo é para valentes. O segundo porquê, porque eu tenho que desenvolver capacidade diária de perdoar. Como é difícil, eu diria que uma das coisas mais difíceis é nós sermos e termos um coração muito mais perdoador do que um coração implacável, olho por olho, dente por dente. É assim que nós conduzimos muitas vezes nossa vida, né? Fez, eu devolvo. Bateu, eu bato. Falou, eu respondo. Eu não deixo passar. Eu não perco uma briga. E a palavra de Deus nos ensina outras coisas. E eu coloquei aqui essa noite para dividir com vocês. O terceiro porquê. Porque o cristianismo é para valentes. Porque eu tenho que entregar a minha vida. Outra coisa bem difícil, não? Todas as vezes que nós temos que sair da nossa zona de conforto, é difícil, não é? Abandonar aquele cantinho que já tem até o jeito do nosso corpo. Como é difícil fazer isso. Mas aqui nós vemos, e eu coloquei alguns personagens, né? O apóstolo Pedro, quando Cristo o chama para o evangelho, Pedro, o pescador, um homem bruto, né, rústico e acho que sistemático também, dadas as passagens bíblicas, ele tem que largar tudo e entrega a sua vida a Cristo. E veja que quando Cristo o chama, não entrega para ele uma carta com garantias, porque a única garantia real, meus irmãos, que nos dá o cristianismo é a garantia da salvação. O evangelho que nós vemos hoje de facilidade é um evangelho que, me desculpem, não condiz e não está alinhado com o eixo da palavra de Deus. O mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Jesus dizendo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu e disse que nós venceríamos, por que titubeamos? Perdemos a esperança. E o apóstolo Pedro segue. Mateus, o cobrador de impostos, Jesus diz, siga-me. O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, fariseu, perseguidor de cristãos, abandona tudo e segue. Lucas, o médico amado, citado pelo apóstolo Paulo, deixa tudo e segue a Cristo, enquanto os outros assim não fizeram. O quarto motivo, porque o cristianismo é para valentes, porque eu tenho que dar a outra face.
Isso está registrado no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 29. Quando agredirem um lado da sua face, dê o outro. Como é difícil, não é verdade? E veja que dar a face aqui pode ser uma série de coisas. Brigaram com você, te xingaram, te maltrataram. Como dar a outra face? Como responder com carinho? Como responder com amor? Como não ser truculento? É tão difícil. É tão difícil, e eu prego essa palavra primeiramente para mim. Como é difícil ser assim. E aí, mais uma pergunta, porque o cristianismo é para valentes. Está vendo como o cristianismo é para valentes? É necessário ser valente para dar a outra face. É necessário ser valente para perdoar. É necessário ser valente para entregar totalmente a sua vida. É necessário ser valente, porque eu tenho que abandonar o pecado e os seus prazeres. Porque o cristianismo é para valentes. Porque eu disse aqui, eu tenho que andar. Quinto ponto, porque eu tenho que andar 2 milhas. Isso está registrado em Mateus, capítulo de número 5, o versículo 41. Quando o seu inimigo pedir para você andar 1 milha com ele, ande 2, porque isso fará com que se acendam brasas vivas na sua cabeça. O inimigo não vai entender. Eu estou fazendo essa pessoa andar comigo 1 milha, e 1 milha pode ser muita coisa. Isso significa ser resiliente. Ser resiliente, você está lidando com pessoas difíceis. Isso é ser resiliente. Andar 2 milhas é ser resiliente. É ganhar o inimigo para você. É ganhar a pessoa difícil para você. Isso é andar 2 milhas. Isso é fazer com que um filho rebelde esteja próximo a você, até que você o ganhe. A sua esposa, o seu esposo, as pessoas do seu convívio, pessoas difíceis no seu trabalho, aonde você estiver, meu irmão, precisa ser valente para andar 2 milhas. Precisa ter resiliência para andar 2 milhas, mas isso nos garante vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando aqui, porque o cristianismo é para valentes, porque sou eu que tenho que carregar a minha cama, não os outros. Jesus Cristo, em quantas passagens ele diz: vai e não peques mais, tome a sua cama e ande. Somos nós que temos que carregar a nossa cama e não os outros por nós. Hoje nós vivemos um evangelho de frágeis, de pessoas que infelizmente só se dirigem à igreja para choro. E veja que eu não estou aqui sendo insensível e minimizando a dor das pessoas, não é isso. Mas não pode ser só isso, porque o apóstolo disse na segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 12, o versículo 10, pois quando eu estou fraco, é um período, é um espaço de tempo com começo, meio e fim. A sua vida cristã, cristão valente, não pode ser uma vida de migalhas, de ficar e de viver choramingando, não pode. Levante a sua cabeça e ande em nome do Senhor Jesus. É você quem tem que tomar a sua cama e andar segundo a palavra de Deus. Sou eu que tenho que fazer isso. Cristo, me lembro que o pastor Walter sempre dizia para nós: meu irmão, Deus já fez a parte dele, Jesus já fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Uma das maiores e grandes lições que eu tive desse pastor, e louvado seja Deus pela vida dele. Vê,
Vê como somos nós que temos que fazer, porque existiram cristãos, meus irmãos, que foram levados para as arenas de Roma, várias vezes eu mencionei isso, e louvavam a Deus, já esperando pela morte, louvavam a Deus, não estavam tristes, mas estavam com a sua convicção nos altos céus. Porque o cristianismo é para valentes, porque eu tenho que pregar na minha cidade, eu tenho que pregar aonde eu estiver, eu tenho que pregar por onde Deus me levar, e isso está registrado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: e recebereis poder do alto, quando receberdes o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Eu tenho que pregar o Evangelho onde eu moro, na minha cidade, e é necessário ser valente para fazer isso, porque nós poderemos sofrer rejeições. Sim, quando você se declara crente em Cristo Jesus, você sofrerá rejeição. As pessoas talvez dirão: ali vai um crente. Não importa, esse crente que ali vai para o céu, e esse é o aviso que nós precisamos dar para as pessoas. Realmente ali vai um crente, mas ele vai em direção ao céu. Você quer ir comigo? Vamos juntos para o céu. Eu tenho dito e tenho sido constrangido por Deus há pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, sobre o alvo. O alvo é o céu. E a pergunta que eu fiz domingo passado foi a seguinte: com quantas pessoas nós queremos ir para o céu? Você acha que a questão do céu é uma fábula? Acha? Estude a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Acreditamos em coisas muito mais primárias, em coisas muito mais assim inacreditáveis, e nós depositamos fé quando a palavra de Deus nos garante sobre o céu, sobre a volta de Cristo, e esse é o alvo. E a pergunta, como eu disse, com quantas pessoas nós queremos subir? Quantas? E para quantas? Por isso que eu peço muitas vezes aqui nas minhas mensagens: seja valente, não é por mim, compartilhe essa mensagem, eu te peço, por favor, compartilhe essa mensagem, de verdade, meus irmãos, e com muita honestidade. Tudo que é feito aqui, eu não tenho a pretensão e não ganho sequer 1 centavo, e não quero ganhar para isso, porque eu recebi do Senhor, e eu quero dar a vocês essas mensagens. Distribua para as outras pessoas, distribua para que o Evangelho chegue a um número maior de pessoas, em nome do Senhor Jesus. Concluo a mensagem dizendo: por isso o Evangelho é para valentes, para aqueles que ficarão firmes até o fim, até o final, até o dia do nosso passamento, mas com alegria, com vibração. Tem uma frase minha que eu tenho dito várias vezes: quando nós atravessarmos no final da corrida, para cortar a fita, que nós atravessemos correndo e não nos arrastando, e não ficando para trás, mas que nós arrebentemos a fita, vibrantes, porque nós estamos, como dizem muitos, ali vai um crente. E ali vai um crente, realmente, ali vai um crente, meu irmão, mas esse crente está indo convicto para o céu, e Jesus Cristo está lá, de braços abertos, esperando esse crente chegar no céu.
Por isso, o cristianismo é para valentes, é para aqueles que fizeram decisão pelo Senhor Jesus Cristo e ficarão firmes em sua convicção até o final, até a consumação dos seus dias. Amém? Que essa mensagem tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por essa mensagem, por ter falado aos nossos corações nessa noite, Senhor. E eu faço aqui o meu apelo dominical. Não sei, Senhor, quem vai assistir essa mensagem, mas uma coisa tenho certeza: o Senhor sabe. O Senhor sabe, Deus. E que essa mensagem chegue, ó Deus, aos ouvidos e na mente daquele que realmente precisa. E se essa pessoa quiser fazer decisão por Cristo, que ela seja um valente essa noite. Que se arrependa e diga comigo: Pai, me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, meus irmãos? Que Deus possa continuar os abençoando. Eu congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva, na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva, São Paulo. Se você é da região e deseja fazer uma visita para nós, nós temos nosso culto de oração às quintas-feiras, às 20 horas, nosso culto dirigido pelos jovens às 19 horas, nosso culto de celebração aos domingos, às 9 horas da manhã e depois às 18 horas também, o mesmo culto. Você é nosso convidado. Primeira Igreja Batista, fica aqui em Itupeva, na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Se você não é daqui, procure uma igreja para congregar. Visite uma igreja cristã. Comece a namorar a igreja, verifique a palavra que está sendo pregada ali, se são as sagradas escrituras, e comece a congregar. É necessário estar em um corpo. Espero revê-los no próximo domingo em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço para você. Ore por nós, ore por mim para que Deus me dê cada vez mais mensagem, sabedoria ao falar, ao me expressar, para atingir os corações daqueles que precisam, em nome de Jesus. Excelente noite. Amém.